Iniciando mais uma análise fraca comigo do vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo Portal GE, o canal esportivo, o site mais, é, com as notícias mais, como pode ser, oficiais, mais, que tem mais crédito, assim, nas notícias, é o GE, então eu sempre utilizo ele por ter confiança nas suas reportagens. Vamos para o título da notícia, onde eu leio o título da notícia e ali faço uma análise sobre o que eu penso sobre o Flamengo. Vamos para a notícia: Flamengo acerta empréstimo de Lohan ao Pisa. Flamengo negocia o goleiro Lucas Furtado com o Vitória de Guimarães. Dois jogadores da base, dois jogadores que precisam de espaço. Eu acho que nesse atual elenco do Flamengo é muito difícil alguém se manter no grupo vindo da base. Há uma diferença enorme, gritante de qualidade técnica. Isso é visível até entre os titulares ali. Você vê como chegou Samuel Lino e Cebolinha, que foi o melhor da Copa América decorado, o Michael, que foi revelação do campeonato brasileiro há alguns anos atrás. O nível é diferente, há uma qualidade diferente, é isso que eu quero dizer. E esses jogadores como Lohan, Lucas Furtado, são jogadores que dificilmente têm espaço. A única coisa que eu quero e peço para mim fazer uma negociações de acordo com o que foi feito com o Matheus Gonçalves. O jogador tem que ser segurado até os 23 anos no clube, não dentro do clube em si, mas emprestado, indo voltando de empréstimo. E o Flamengo consiga tirar desses jogadores pelo menos uns 8 milhões de euros a 10 milhões de euros. Eu acho que é possível sim. O Flamengo vai ser dar espaço, um pouco de espaço para esses jogadores. O Lohan teve sua ascensão quando começou a sua carreira no Flamengo, choveu proposta e o Flamengo quis segurar um pouquinho, e nesse segurar o valor dele caiu. Mesma coisa do Vitor Hugo, recentemente, o Flamengo recebeu uma proposta boa e quis segurar um pouquinho, acabou não chegando ao valor adequado. Acho que o Flamengo, para jovem, chegando entre 10 a 15 milhões ou 8 ali, como foi o caso do Matheus Gonçalves, que o Flamengo ainda conseguiu reter alguma porcentagem. Acho que é o valor ideal para uma jovem promessa aí do Flamengo. Então vamos para mais notícia do portal GE. Fla anuncia ingresso esgotado para o jogo contra o Grêmio. Maracanã vai receber mais de 60 mil torcedores no domingo. Depois do 8-0, até quem tem condições de ir para o Maracanã vai. Ainda mais vai ter a volta da torcida jovem. Vai ter várias coisas acontecendo. Acho que a Petanga vai ser um evento também para lançar sua marca na camisa do Flamengo. Então vai ser um domingo bem especial, ainda mais sendo domingo, um dia que você tem para aproveitar o dia e no Maracanã assistir o Flamengo com a oportunidade, Flamengo com um bom empenho no último jogo. O torcedor vai com a certeza que o Flamengo possa golear o Grêmio, golear o Grêmio como goleou o Vitória da Bahia. Então o Flamengo, que bom que a torcida enche e é lucro pro Flamengo. Esse dinheiro aí de estádio, de sócio torcedor, eu creio que vai tudo para a construção do estádio. Esse dinheiro aí também, só com venda de jogador, chegou a 500 milhões. Fez as contratações que fez esse ano. Ainda vendeu o Matheus Gonçalves agora por 8, tem 60 milhões se o Muniz se transferir. Se você juntar esses montantes, só ia utilizar para contratação. Já esse negócio de bilheteria, sócio torcedor, eu guardaria para construir o estádio. Eu acho que é uma renta aí, o Flamengo já alcançou os 30 milhões já, só de bilheteria.
sem contar com o sócio torcedor que está um pouquinho baixo, está sendo pouco falado, mas é uma renda muito boa para o Flamengo também. E só o patrocínio, eu creio que já paga o salário dos jogadores. Então o Flamengo fica bem nivelado nas suas finanças. Vamos para mais notícias do Flamengo. Ausência de Alexandre, a Serra disputa na lateral esquerda do Fla. Ayrton Lucas e Vina concorrem até por vaga na lista de relacionados. Acho que o Flamengo tem 3 ótimos laterais. Eu vejo já vem falando 2, 3 dias seguidos que Alexandre tem que ser zagueiro, fazer essa transferência de lugar, de posição até ele quiser se aposentar, ou que é um jogador que vai sofrer com as lesões. Felipe Luiz passou por esse processo de sofrer por lesões, e Ayrton Lucas tá muito bem. Eu criticava ele de ter a caída depois que foi para a seleção. Agora ele está bem forte, bem, voltou a ser Ayrton Lucas de antes. O Vina, para mim, eu vejo como um jogador completo. É uma pena que ele se lesionou. Ele está ainda em recuperação, não está voando do jeito que ele gostaria de estar voando, mas já está para jogar futebol de um bom nível. Mais notícias do Flamengo. Saída de principais nomes da paz marca início de reformulação. Matheus Gonçalves Lohan é o maior sóis e não se firmaram. É o que eu posso dizer. Se firmar nesse time do Flamengo é pouco. Acho que a bola da vez é o Alisson. Tá entrando muito bem, tá com disposição, tá com um jogador que tá lutando muito. Mas com a saída desses 2 jogadores aí falando, não quer dizer que o Flamengo abaixa o nível. O Flamengo tem na base jogadores muito bons, como o Pablo Lúcio, é um jogador que você vê que é acima da média. Tem o Guilherme, que é um camisa 10 que eu gosto muito, levanta. Tem o Chola, que está evoluindo seu futebol, um jogador muito rápido, muito um contra um, passa fácil. O Samuel Lino dá passe. O Pedro Leão, um artilheiro que está se afirmando. Tem Felipe Teezo, que joga como centroavante, às vezes joga como ponta direita. Tem o Douglas Telles, que veio da base subindo, Sozuá. Então o Flamengo assim, perde esses nomes que foram muito citados, muito falado, mas porém não se firmar, não caiu, assim, falta algo neles que eles têm que buscar lá fora. Então eu acho que a frente do Matheus Gonçalves foi uma boa venda. Lohan vai para o empréstimo, mas eu creio que o Flamengo consiga um dinheiro a mais. O próprio Vitor Hugo, o Flamengo colocando ele um pouquinho mais para jogar, ele se apenha tanto bem ao elenco, eu creio que também possa o Flamengo conseguir uma boa venda com ele. Isso aí é natural. Acho que craques são poucos. Vinícius Júnior também estourou, não ficou muito tempo do Flamengo. É normal que esses jogadores saiam de uma forma rápida do futebol brasileiro. Vamos para mais notícias. Samuel Lino completa um mês e já faz torcida esquecer o trauma Alcaraz. Atacante atrai holofote em campo enquanto mantém discrição fora. É isso aí, acho que o Alcaraz assim, não deu certo porque não encaixou. Qual o Saúl? O Saúl, se jogasse ali na ponta direita, onde o Felipe Luiz colocou no primeiro momento, ele seria um Alcaraz da vida. Quando ele trouxe o Saúl para o volante, o futebol dele melhorou tanto. Acho que o Alcaraz faltou a achar a posição dele, por isso que o Felipe Luiz foi sincero com ele, falou, ó, você é minha terceira opção, porque não achou ali, não achou encaixe nele no Flamengo como volante. Ele tentou, mas ele tinha uma característica como meia. Como meia, ele faltava um potencial ofensivo. E tentaram até colocar ele como 9, mas não deu muito certo. Então eu vejo assim que Alcaraz não encaixou. Pode ver que foi para um grande time da Inglaterra, o Everton, e está jogando futebol. O Flamengo conseguiu reter o dinheiro investido. Então é algo super natural isso. Só Samuel Lino encaixou muito bem. Que negócio, o Flamengo tem que achar essas peças
que encaixa bem no elenco. Gasta muito, pagou muito pelo Samuel Lino e é uma peça que encaixou. Com menos jogos, Samuel Lino alcança o mesmo número de Michael e Everton pelo Flamengo. Notícia agora já do site Coluna do Fla. É isso aí, eu acabei de dizer, Samuel Lino encaixou muito bem e os números estão aí para provar que fez mesmo que Cebolinha e Everton, Cebolinha e Michael, perdão. Time francês encaminha a contratação de ex-jogador do Flamengo. O Bayer Leverkusen está próximo de emprestar Arthur ao País Futebol Clube. Acho que não é o País Saint-Germain, é outro time chamado País da Inglaterra. E é o País, acho que tem o Otávio, foi o mesmo time que contratou o zagueiro Otávio. Então, esse Arthur Esperça, esse Arthur lateral direito, é um jogador aí do Flamengo que está rodando o mundo. Espero que tenha sucesso, porque se o jogador da base do Flamengo tiver sucesso lá fora, com certeza eles vão olhar mais para os jogadores da base do Flamengo. Santos tenta a contratação de meia do Flamengo, mas Pape trava a negociação. A questão do Vitor Hugo, eu acho que se for por empréstimo, seria uma boa, mas já que Pape não quer emprestar jogador, eu creio que ele tem potencial sim de mostrar um bom futebol, e o mercado árabe aí sempre vem atrás de jogador do Flamengo, então pode ser uma boa venda pro Flamengo futuramente. É um jogador ainda muito novo, com 22 anos, eu creio, mais um. O Flamengo tem que dispensar, acho que com 23 anos também o Flamengo não pode escolher ele no elenco. Depois ele acostuma e não evolui tanto quanto merece. Mas entre ele, Carrascal também não mostrou seu bom futebol ainda não. Então eu tô entre ele e Carrascal há uma disputa. Esse Fraternidade contra o Fluminense, Bahia larga em vantagem na Copa do Brasil. Revelado pelo Flamengo, Jean Lucas deu assistência o gol para o gol do jogo. Jean Lucas joga muito, acho que o Flamengo, desde que ele voltou para o Santos, poderia ser um volante para o Flamengo. Ele tem uma função muito boa, mas eu queria falar sobre o Luciano Chupo, lateral esquerdo aí, está sendo decisivo para o Bahia, sempre que pode, ele tenta fazer os seus gols. Então, dois jogadores que estão chamando bem, é um jogo muito disputado esse Bahia e Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro foi disputado, o jogo de ontem, pelo que eu vi nos melhores momentos, também foi bastante disputado. Flamengo lidera ranking de inscrições e visualizações no YouTube, fecha o top 10. Eu creio que a Flamengo TV vem para ser uma realidade. Acho que cada vez mais a Flamengo TV vai vir com programas interessantes, notícias interessantes sobre o Flamengo. Até ver uma TV não só de YouTube, mas uma TV mesmo, um canal de televisão. Acho que aos poucos os quadros estão sendo feitos, e também é uma fonte de renda que pode ser aproveitada de forma diferente do que é para o clube, que é para o time de futebol, para o negócio. Pode ter suas próprias marcas, ou a própria marca que envolve os clubes do Flamengo. Então isso aí vai ser decidido num acordo ali. Eu acho que pode sim o Flamengo ter uma renda forte com isso. Vamos para mais notícias do Flamengo. Ex-Flamengo faz história na Índia antes de acertar com o time da Indonésia. Qual é o ex-jogador do Flamengo que ia atuar pelo Persebaya? Acho que é assim, da Indonésia. Diego Maurício começou bem, fez gol, foi o novo Drogba, deve estar velho, não sei qual é a idade dele aqui, que não está revelando, mas já deve estar com os 30.
Mas você vê muitos jogadores do Flamengo estão retornando para o Clube Brasileiro. O Vasco contratou o Matheus França, falaram. O Palmeiras tentou o Lázaro. Então são jogadores que não tem espaço lá fora, mas o time brasileiro vem e contrata. São Paulo acerta a contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo. Rubro-negro perde em negociação. Dispensar pelo Bahia, Luciano é o novo reforço da base do São Paulo. É um atleta de 19 anos. Aí é apostar no negócio. Ele saiu do Flamengo porque não tinha espaço e rodou aí. Mas é aquilo, a base do Flamengo cada vez mais tá renovando, cada vez está mais forte. Vamos lá agora falar de coisa séria. Torcedor do Grêmio se desespera antes do jogo contra o Flamengo e perde ajuda divina. Oração para livramento de vexame. Sim, acho que o Flamengo com 1-0 ganha jogo e tá a pontuação que o Flamengo necessita para cumprir. Acho que 1-0 é fundamental para o Flamengo. Para o Flamengo conseguir pontuar os pontos necessários. Então eu vou finalizar essa análise de hoje. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.